Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo capão-molenense, educador ambiental, o Diego Din. É isso mesmo, Diego Din? Me corrija se eu estiver errado aí com relação ao seu nome, Diego. Olá, bom dia, Chico. Sim, realmente, meu nome é Diego Din. Maravilha. Obrigado, Diego, por aceitar o nosso convite, a gente bater um papo sobre as questões ambientais aqui de Capão Bonito, da região. Nós que temos aí uma boa reserva da Mata Atlântica ainda preservada do estado de São Paulo, e você tem se aprofundado muito nessas questões nesses últimos anos, né, estudado e também tem outras experiências em projetos ambientais realizadas em outros estados, inclusive. Então, a gente gostaria de bater um papo aqui contigo a respeito dessa importante questão de interesse público, não é mesmo, Diego? E gostaríamos que você desse aí a sua saudação aos leitores, internautas que nos acompanham aqui pelo Jornal Expresso. Olá a todos, bom dia, eu sou o Diego Din, sou daqui de Capão Bonito mesmo e gostaria de agradecer aí a todos que estão acompanhando e agradecer também ao convite do Jornal Expresso, em especial a você, Chico. Maravilha, Diego. O som tá ok, né, Diego? Tá tranquilo, aqui eu estou ouvindo tranquilo. Maravilha, aqui também está tranquilo. Diego, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação na área de educação ambiental, dos seus projetos que você já realizou aí, com relação a esse importante tema de interesse público aqui da nossa região. Legal, acho que eu vou falar um pouquinho do início da minha caminhada, né? Por volta de 2005, 2006, a gente ali como jovem do interior, é sempre muito difícil buscar informação, buscar nessas essas questões, e foi nesse momento que eu com alguns amigos começamos a perceber que na nossa região a gente havia um importante espaço de floresta e que era assim, importante para toda a humanidade. Quando a gente começou a perceber isso, perceber que havia uma relação com a história do lugar, toda essa nossa floresta atlântica, a gente iniciou um trabalho com um jornal, que foi o jornal Freguesia Velha, que era para falar sobre a história da localidade, e ali a gente foi descobrindo mais coisas sobre a região. Após isso, eu fui convidado, eu e outros amigos à época, o Rafael Almeida, a Ágata, minha esposa, e outros amigos, a gente foi convidado a participar de um evento que teve dentro de Intervalos, que eram de jovens. E ali eu conheci um grupo chamado Coletivo Jovem de Meio Ambiente, que eram jovens que atuam no Brasil todo, e eu comecei a atuar junto com eles dentro da perspectiva da educação ambiental. E acabei participando por um longo tempo, fui dentro das conferências, que são conferências de jovens que tem a nível nacional, de todos os estados. Eu fui representante do estado de São Paulo 2 vezes como facilitador desse processo. Fiz alguns trabalhos também junto à Secretaria de Educação com metodologias de educação ambiental. Fiz alguns trabalhos também junto ao Departamento de Educação Ambiental que havia à época no governo federal. Auxiliei também na construção do Programa Nacional de Juventude e na construção do Programa de Educação Ambiental e no Plano de Educação Ambiental à época. E também atuei com palestras para a Rede Terra Mar, que também é do governo federal, na Bahia, Minas, Alagoas, em Pernambuco. E em 2019, um pouco antes da pandemia, eu ajudei a auxiliar a construção de uma rede de jovens líderes da América Latina e do Caribe em áreas protegidas. A gente teve em Recife, no encontro latino-americano desses grupos, né, e caribenhos, e eu tive a oportunidade de participar lá como facilitador e palestrante também sobre articulação de redes. E dentro de todo esse processo também eu atuo como educador ambiental, né? Seria mais a minha área, educador ambiental e pesquisador sobre essa parte mais histórica, a relação ecossistêmica da relação do homem e as florestas. Muito bom, Diego. Parabéns aí por esse vasto conhecimento.
E gostaríamos de aproveitar, então, esse seu conhecimento para pedir um pouco da sua opinião com relação ao que aconteceu recentemente, né, sobre a onça-pintada, um animal em extinção aqui da nossa região, mais uma espécie desse animal que foi assassinada, né, foi no Exatamente. dia 5 de julho, né, que foi ocorrido a morte dessa onça, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da importância desse animal para a nossa cadeia ecológica aqui da região, né, e por que isso vem ocorrendo. Não é o primeiro caso, né? Nos últimos 10 anos, Diego, foram acho que 5 ou 6 animais dessa mesma espécie que foram mortos aí por caçadores ou por proprietários de espaços rurais. Sim, eu não sou um especialista, mas como eu convivo bastante com esse pessoal aqui que está muito mais à frente, eu vou falar aqui como é que eu enxergo isso. É bom, primeiro eu vou falar aqui da importância, né? A Bia, ela falou muito bem, explicou muito bem na última entrevista que eu vi que ela deu para você, que a onça-pintada, ela é um animal de topo. Eu diria até que ela é como se fosse uma alma da floresta, né? Ela é o animal ali de predação que tá no topo, e ele é um animal que ele depende de uma vasta área para ele sobreviver, e ele faz o controle natural das espécies, principalmente dos animais, dos mamíferos de grande porte, que tem na nossa floresta. Então, ela que faz esse trabalho principal aí de manter o equilíbrio, né? E Sim, você olhando que dentro de um ecossistema, para ele se manter, ele depende de diversas questões. A perca de cada animal, ele representa uma área muito grande de floresta que não vai ter esse predador de topo, e isso pode levar a diversos desequilíbrios, né? Um dos principais por exemplo, os porcos queixadas que a gente tem na floresta. Eles, a gente vê os subbosques, que são onde tem as árvores menores, é como se fosse um jardim de infância, né? É perfeito. ali onde a floresta ela vai estar renascendo, e quando você perde num, num olhar assim mais cultural sobre a nossa região, a gente sempre teve a impressão que no sertão tem muita onça, mas não tem muita onça mais, né? E vira uma coisa que a impressão que se tem é que as onças elas acabam trazendo risco tanto para quem tem os animais, tanto quanto as pessoas. Mas as onças, por exemplo, dos animais que são da família dela, o leão, o leopardo e o tigre, a onça é o único animal que ela não vê o ser humano como uma presa. Não há nenhum registro de que ela tenha tido esse hábito. Os outros animais já teve em situações extremamente extremas, mas a onça não tem essa relação. Ainda assim, há um mito de que a onça é esse animal que ele ainda pode causar esse risco para a gente, né? E no final das contas, a gente acabou trazendo essa visão pro cultural, e durante muito tempo se perdeu muita onça. Nos anos 60, a gente tinha aí uma noção aí de 10 mil onças, peles de onças que eram exportadas do Brasil para fora. Então, a gente olhar que hoje aqui na região a gente tem apenas agora, provavelmente 5 onças nesse nosso contínuo que estão circulando, então é bem preocupante. Sim. São sim, a informação que nós tivemos, Diego, era que tinham aí aproximadamente 20 animais dessa espécie ainda, com a morte do Masca, né, que era uma onça macho, acabou ficando 19. Então são 5 apenas nesse contínuo? Então, nos dados que foram obtidos entre 2009 e 2011, tinham colhidos ali cerca de 20, mas aí ele abrange não só o nosso contínuo aqui, como outras regiões que estão agregadas no corredor ecológico. Legal. Mas a primeira amostra que a gente tem desse novo estudo agora que está saindo, ele ainda é parcial, porque ele ainda pegou uma pequena, uma região menor,
que ele vai ser dividido por áreas, né? E nesse momento, nessa primeira pesquisa, o que foi identificado nessa região nossa aqui toda, que envolve Parque Chitoé, Carlos Botelho, Petard, Intervales, Penap e outras RPPNs, que são unidades de espaços de conservação privados, a gente tem essa lógica de 6 indivíduos que estavam sendo estudados, que foi visto até agora. Com a morte do Máscara, a gente passa a ter 5 indivíduos. Mas ainda é uma pesquisa que ela ainda vai ter uma estrutura, e é provável que a gente tenha mais. Exatamente. Perfeito. Diego, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da educação ambiental. Né? Apesar de nós termos aí essa grande reserva, né? Temos, além dos 5 parques estaduais que nós temos aqui na nossa região, já citados por você, Carlos Botelho, Penap, Intervales, Chitoé e o Petar, nós temos uma unidade federal de conservação, que é a FLONA, que infelizmente também está abandonada, e a gente observa a falta de políticas públicas voltadas à conscientização ambiental, né? À educação ambiental. Até mesmo para gerar mais... hoje, esses parques estaduais, eles são gerenciados pelo governo do estado, mas falta ainda políticas públicas de educação ambiental nos municípios que estão concentrados esses parques. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância da educação ambiental para a preservação deste mosaico ambiental. Ótimo. Eu vou falar uma coisa que é até difícil de se falar, mas eu atuei em pelo menos uns 8 estados aqui do Brasil, e acho que a região mais difícil de se trabalhar com educação ambiental é a nossa, infelizmente. Isso é uma coisa, assim, que já é nos últimos 10 anos, aí é uma coisa que eu tenho enfrentado, é algo, assim, menos visto, né? E a educação ambiental, ela tem um papel muito importante, principalmente de trazer o jovem para entender o contexto da sua região, entender o contexto da sua região e perceber a importância daquele espaço e as formas como se trabalhar isso. Mas isso, infelizmente, não depende só das pessoas, ele depende também de políticas públicas de incentivo. Perfeito. E a educação ambiental nunca foi vista no Brasil com um papel importante nessas tomadas de decisões e nessas perspectivas aí futura dos jovens, né? Eu considero que a maior política pública que a gente teve no Brasil de educação ambiental foram as conferências infanto-juvenis de meio ambiente. Como é que elas aconteciam? Elas tinham as fases em que era debatido na escola as questões ambientais, tanto de olhar a região, olhar o bioma em que estavam se encontrando as escolas, isso de todo o Brasil, de todos os cantos aconteceram, né? E na escola os jovens eram protagonistas desse processo, depois eles passavam para fases regionais, fases estaduais e na fase nacional. Esse processo ele desencadeou uma grande gama de jovens ambientalistas no país, que atualmente o que você tem, tanto de jovens que já estão mais velhos aí, atuando nessa questão ambiental e se especializando para entender esse processo, uma boa parte veio dessas conferências infanto-juvenis. Elas eram feitas pelo órgão federal, pelo governo federal, e que atualmente, infelizmente, elas não, tanto por conta da pandemia, né, quanto por outras questões políticas, elas deixaram de acontecer, e elas abriam espaço para que os estados também tivessem ali uma base de como se trabalhar, né, porque ela mapeava as ações de jovens, ela mapeava jovens que tinham mais liderança para atuar nessas áreas, e infelizmente agora a gente teve uma queda, mas é de suma importância imaginar que as escolas aqui da região tenham que ter essa visão. Nos anos de 2012 e 2013 eu trabalhei com algumas escolas aqui, uma das principais escolas foi a Escola de Ferreira dos Matos, que a gente teve um trabalho incrível lá, e a Escola de Boa Vista Intervales. Foram 2 escolas que a gente conseguiu ter um trabalho e que até hoje ainda, jovens que na época eles fizeram parte com a gente, eles até puderam ter oportunidade de, alguns que se destacaram, de estar comigo em Brasília para participar de alguns encontros nacionais e também alguns projetos que foram desenvolvidos nessas 2 escolas, né? Isso mostra a importância de você trazer essa visão de que não é que o jovem não se interessa, que ele não tem
informação sobre essas questões. Perfeito, boa, perfeita colocação, Diego. Nós temos essa dificuldade, né, de levar essas informações de extrema importância, né, para o desenvolvimento não só ambiental, porque a partir do momento que você desenvolve uma cadeia produtiva, que é a cadeia ambiental, você desenvolve também renda, gera empregos. Mas com relação a isso, Diego, você acha que ainda falta políticas públicas? Vou citar aqui um exemplo: leis municipais que obriguem, né, as prefeituras da nossa região a oferecer uma educação ambiental mais contínua dentro da grade curricular do ensino básico e fundamental? Sim, com certeza, Chico, é importantíssimo. A gente tem pouquíssimas leis municipais ou municípios que atuam nessa área com a educação ambiental, então acho que é importantíssimo. Um outro trabalho que a gente tem em Ribeirão Grande, que foi na gestão passada, agora por conta da pandemia a gente não conseguiu, mas provavelmente vai seguir. Ribeirão Grande e Guapiara, eles tinham uma parceria com o Parque Estadual Intervales, em que durante os 4 anos do ensino básico, do primeiro a quarto ano, cada ano eles faziam uma visita em intervalos. Um ano era para entender sobre a questão das águas, outro sobre os animais, outro sobre as plantas, e um, se eu não me engano, era sobre os pássaros. Perfeito. E isso, assim, você percebe que depois dessas visitas, eles eram utilizados dentro das salas de aulas como subsídio. Então, esse foi um projeto bem importante, mas acho que é um único exemplo que a gente tem aqui na nossa região. Não há leis de incentivo à educação ambiental contínua mesmo na nossa região. Perfeito. O mundo inteiro queria ter essas potencialidades, essas belezas naturais que nós temos, né, Diego? E com certeza teria uma política de valorização muito maior. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Diego, nos colocar à disposição, né, aqui enquanto veículo de comunicação, para auxiliar naquilo que for possível, né, e de nosso alcance nas políticas de educação ambiental, não só em Capão Bonito, mas em toda a região. Eu acho que a região precisa se unir nessa questão, porque essas reservas, elas estão concentradas não só em Capão Bonito, mas em mais de 10 municípios aqui da nossa região, e a partir do momento que cada um age separadamente, não há eficiência e eficácia nas políticas públicas de educação ambiental. Mas agradeço imensamente a sua participação, parabéns né, pelo conhecimento, pela experiência que você adquiriu aí nesse setor de extrema importância, importante para o desenvolvimento da nossa região, né? Sim, obrigado, Chico. Só queria deixar aqui um dado que é importante aqui também para as pessoas. A gente sempre tem olhado muito para a Amazônia, que também é muito importante. Mas é importante lembrar que a Mata Atlântica, ela abrangeu a sua floresta original mais de 1.300.000 quilômetros de extensão, abrangendo mais de 3 mil cidades, 17 estados, e que, infelizmente, dessa quantidade, a gente tem apenas 7% que ainda existe. E a Mata Atlântica é a floresta mais rica em diversidade de árvores, é a que tem um dos maiores índices de biodiversidade a nível de planeta, e ela é considerada, das 25 regiões que são hotspot, que são com uma grande quantidade de espécies que só acontecem na região, e que são as mais ameaçadas. A Mata Atlântica, a única floresta mais ameaçada que ela é da ilha de Madagascar. Então, a gente está no espaço mais prejudicado de bioma brasileiro, e talvez o mais importante em biodiversidade. Ele tem mais biodiversidade em quilômetro quadrado do que a gente tem na Amazônia, infinitamente mais. E, infelizmente, ainda é o mais ameaçado. Então, é importante a gente entender que o lugar onde a gente mora é um dos lugares mais importantes para o planeta, para manter a vida no planeta nos próximos anos. Muito bom, essa informação, né, muito bacana, Diego. A gente vê, né, que ainda muitas pessoas desconhecem, né, toda a nossa riqueza, toda essa rica biodiversidade, mas novamente nós agradecemos aí, né,
desejamos sucesso na sua carreira, e continue, né, essa vocação sua, né, por atuar nesse importante segmento, né, que não é apenas uma profissão, né, acaba sendo uma missão de vida, não é mesmo, Diego? Exatamente. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição aí. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Obrigado, viu, Diego? Vamos futuramente aí bater um novo papo a respeito do tema, porque eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode falar sobre esse setor aqui ambiental da nossa região. Exatamente. Obrigado, Chico. Obrigado aí, uma ótima quarta-feira para você.